Nesse vídeo nós vamos tratar sobre duas premissas que são importantes a gente pensar sobre elas para a clínica de casal. Primeira premissa: o desenvolvimento psicoemocional do sujeito. Segunda premissa: o melhor ou pior prognóstico deste sujeito resolver problemas na vida adulta. Então, a gente tem duas situações próximas uma da outra e nesse vídeo nós vamos desenvolver as duas premissas e tentar aproximar pensando na importância dessa conexão para a clínica de casal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, sou psicóloga, sou terapeuta de família e casal, diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, que é um centro de formação para profissionais, psicólogos e psicanalistas que queiram aprender a trabalhar com terapia de família e casal. O curso é 100% online e o aluno pode optar por fazer ou não estágio também online, seguido de supervisão. Então, vamos ao conteúdo. A nossa abordagem é o winnicottiana, a psicanálise winnicottiana, e a premissa é o desenvolvimento psicoemocional do sujeito. Então, nós vamos pensar agora em duas formas básicas e diferentes do sujeito, do indivíduo, passar, atravessar esse período do seu desenvolvimento psicoemocional, que inicia quando ele nasce e segue vida afora. Segundo a abordagem winnicottiana, o bebê, ele atravessa 4 grandes fases no seu desenvolvimento psicoemocional: a dependência absoluta, a dependência relativa, o tempo rumo à independência e a independência relativa. Dessas 4 fases, as mais, digamos assim, fundamentais, as que vão apresentar maior complexidade para cada um de nós, são as 2 primeiras, a dependência absoluta e a fase da dependência relativa. Essas fases são importantes porque o bebê, ao nascer, ele não tem um psiquismo formado, não é dono de suas emoções, nem se reconhece como sujeito e não reconhece o mundo, enfim, ele não é nada, né? O bebê vai se constituindo exatamente a partir da interação que ele tem com o cuidador, que frequentemente é a mãe. É nesta interação que o bebê desenvolve complexas tarefas de forma a formar o que a gente chama de mente, a formar o seu campo psíquico, a conseguir lá na frente identificar as emoções. Num primeiro momento são impulsos, né? O impulso da fome, do sono, da evacuação, enfim. Mas até para ele reconhecer esses impulsos, ele precisa elaborar várias tarefas que se dão a partir da interação que ele estabelece com o facilitador ou a mãe. Dentre essas tarefas, o nosso objetivo neste vídeo é identificar uma determinada tarefa que acontece na fase da dependência relativa, em torno de 1 ano, 1 ano e meio, que é, deixa eu concluir, a tarefa do alcance do que a gente chama da plataforma do eu sou, tá? Então, antes do bebê reconhecer-se como eu sou alguém, né? Na verdade, alcançar a plataforma desse reconhecimento, porque esse reconhecimento se dá pelo resto da vida, mas ele inicia em algum momento, é desse momento que a gente está falando. Para alcançar essa plataforma, o bebê precisa viver 1 ano, 1 ano e meio, outras muitas e complexas tarefas para chegar nesse momento. Quando o bebê ele
identifica-se como alguém, né, alcança essa plataforma, ele já começa a fazer o processo de diferenciação de que ele é um serzinho e a mãe é outro ser, considerando a mãe como não eu. Então, a gente fala que o alcance da plataforma do eu sou vai caracterizar a diferenciação para o bebê entre eu, não eu. Portanto, eu, bebê, começo a saber que eu existo e existe um não eu, que é a minha mãe, e, a posteriori, o mundo, né? As outras pessoas significativas e o mundo. E assim, olha a importância disso. Enquanto adultos, a gente identifica a alteridade, identifica os nossos limites, a nossa presença, a nossa possibilidade, e identifica o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu necessito. Olha quanta coisa que eu estou falando, mas dentro da esfera do eu. E identifica o outro, que é um mundo, né? Que ao fazer a interlocução, quer dizer, estabelecer um processo de comunicação, por exemplo, com outras pessoas, a gente também identifica o que as outras pessoas, pelo menos nos aproximamos do que as outras pessoas querem, do que elas pensam, do que elas desejam, do que elas necessitam, e começamos a fazer esse espaço, né, a construir esse espaço de partilha. E aí segue a vida das pessoas bem desenvolvidas, né, que alcançaram essa plataforma do eu sou. Estou muito rudimentarmente mostrando para vocês como que é importante o alcance da plataforma do eu sou para o resto da vida do sujeito. E é importante a gente lembrar também que alcançar essa plataforma não depende do bebê querer alcançar, porque nem querer ele tem. Depende do ambiente facilitar o desenvolvimento dessas tarefas que o bebê vai processando. Então, para que o bebê processe inúmeras e complexas tarefas, nós precisamos, ou ele precisa, de um ambiente facilitador do processamento dessas tarefas, ok? Aí eu começo a entrar na primeira diferenciação do processo do desenvolvimento psicoemocional do sujeito. Primeira diferenciação, quando nós, enquanto bebês, temos um ambiente melhor facilitador, mais facilitador, nós temos mais condições de processar essas tarefas e alcançar essa plataforma do eu sou de uma forma melhor constituída, melhor integrada, né? A gente alcança, chega nesse tempo mais organizado psicossomaticamente falando, tá? O contrário disso seria o quê? O indivíduo, o bebê, que alcança essa plataforma de uma forma muito precária ou pode não alcançar essa plataforma. O que vai acontecer nesse segunda condição? Vai acontecer que o bebê vai continuar se desenvolvendo, né? De um ano e meio, ele vai passar para 2, 3, 5 e vida afora. Só que esse desenvolvimento psicoemocional que se segue na vida do bebê, ele vai apresentar, como é natural, todos nós que somos da área psi sabemos, vai apresentar defesas. Então, frente a lacunas que a gente experiencia em determinados períodos da vida, lacunas, fissuras, experiências, podemos chamar traumáticas, frente a essas experiências, o bebê ou nós, enquanto sujeito, vamos erigir defesas, é natural. Então, nós falamos sobre a primeira premissa, que é o desenvolvimento psicoemocional do sujeito. Dentro dessa primeira premissa, nós temos duas opções.
A primeira opção, fazer ou atravessar o desenvolvimento psicoemocional nas duas primeiras fases, que é a dependência absoluta e relativa, de uma forma mais equilibrada e saudável, alcançando a plataforma do eu sou, ou chegar nessa plataforma de uma forma muito rudimentar, ok? Agora nós vamos passar para a segunda premissa do nosso vídeo. Segunda premissa, o melhor ou pior prognóstico do sujeito resolver problemas na sua vida adulta. Todos nós sabemos que todos os casais passam por problemas relacionais. Isso é fato, né? A questão é, quando o sujeito está, por exemplo, numa conjugalidade e enfrentando problemas relacionais, a forma como esse sujeito vai atravessar, enfrentar, resolver, equacionar aqueles problemas está intimamente relacionada com a primeira premissa, que é a forma como este sujeito também conseguiu desenvolver-se no correr da sua vida, sobretudo nas duas primeiras fases do seu desenvolvimento. Então, vamos pensar no primeiro sujeito, que é aquele que alcança a plataforma do eu sou de uma forma mais integrada. Este sujeito, na vida adulta, enfrentando problemas da ordem da relação, nós estamos falando aqui das relações conjugais, mas podem ser quaisquer relações, este indivíduo vai conseguir equacionar aqueles problemas de uma forma mais promissora, vamos dizer assim. Ele terá construído na sua história ferramentas frente às quais ele poderá utilizá-las, né? E resolver problemas. Já o indivíduo que alcançou de forma muito precária ou quase não chegou a alcançar a plataforma do eu sou, quer dizer, o indivíduo que não alcançou a diferenciação eu-outro, ele também tem muita dificuldade em diferenciar o que é fato, aquilo que está no mundo, aquilo que o mundo me apresenta, de fantasia, que é o que eu penso, o que eu acho, o que eu tenho como expectativa, como sonho, aquilo que compõe o meu mundo subjetivo. Por quê? Porque isso está muito misturado. Isso não foi bem delimitado lá atrás, na origem desse processo de diferenciação. Como eu falei, o indivíduo cresce, porém com defesas, né? Erigindo, sustentando defesas de ordem variada no seu dia a dia. Podem ser N defesas, ele pode ter uma dificuldade em se relacionar com o mundo externo, ele pode ser extremamente mental, né? Fazer pouca conexão com o emocional, ele pode responder ao que o mundo espera dele sem usar nada do seu processo criativo, entre outras N situações, e inclusive essas defesas vão depender do grau em que o indivíduo foi, eu vou falar lesado, né? Que ele sofreu danos no processo do seu desenvolvimento. Este segundo indivíduo, na vida adulta, ele vai depender muito mais do ambiente facilitar as suas tarefas para resolver seus problemas. Portanto, ele haverá tendência, né? Não vou falar que ele será, mas haverá uma tendência desse segundo indivíduo que teve dificuldade em alcançar a plataforma do eu sou, ficar mais dependente do ambiente facilitador, que seja as pessoas em torno, que seja o ambiente sempre adequado às necessidades da pessoa, qualquer desequilíbrio
qualquer dificuldade que ele possa atravessar, haverá uma tendência desse indivíduo reconectar com o que nós falamos, com as defesas que ele construiu já a longa data. Ele vai acirrar as defesas, o que tornará difícil a conexão desse indivíduo com o mundo, né, com as pessoas. A tendência a escutar, a fazer a interlocução, a produzir a partilha, isso provavelmente ficará em déficit, né, frente a esse segundo indivíduo. Então, eu tentei aproximar duas situações que vão aparecer na clínica de casal. Nós temos indivíduos com melhor ou pior prognóstico para resolver problemas relacionais. Isso sempre vai aparecer. Nós, enquanto profissionais, é que precisamos tentar identificar se aquele melhor ou pior prognóstico está relacionado a quê? A história de vida do sujeito? Ou é uma situação pontual? Se está relacionado à história de vida, aí entra um outro assunto que nós não estamos tratando, né? Não vamos tratar nesse vídeo, que seria qual a forma de tratamento psicológico para o sujeito que tem um prognóstico pior para resolver problemas relacionais. Isso é outro assunto para a gente pensar em desenvolver. Inclusive pensar em abordagens em relação a abordagens psicológicas, né, que a gente poderia utilizar para cuidar desse sujeito num processo psicoterápico, ainda que seja numa terapia de casal. E o objetivo foi a gente tentar aproximar essas duas situações para poder ampliar mesmo, abrir o leque, né, de você que é psicólogo, que gosta dessa área, que trabalha com casais, que passa por desafios. Se você gostou, deixa seu like. Se você tem dúvidas, deixem suas dúvidas. Ou se tem outras questões que possam percorrer aí o seu cotidiano do seu trabalho, deixa também como dúvida, né? Deixa para a gente pensar junto. Agradeço a atenção de todos.